Olá! Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de geometria a circunferência. Primeiro ponto, quando vamos trabalhar de circunferência, é a questão: círculo ou circunferência? É a mesma coisa? Então, hoje nós vamos primeiro reconhecer essa questão. O que é o círculo? O conceito de círculo é esse aqui, é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Aí você fala assim, mas o que significa isso? Basicamente, círculo é a região, toda a região colorida, ou seja, os pontos externos da circunferência e todos os pontinhos que tem ali dentro. Ou seja, essa figura geométrica aqui, toda coloridinha, esse carinha aqui todo preenchido, é o círculo. E o que vai ser a circunferência? A circunferência são figuras geométricas planas, geralmente representadas por figuras perfeitamente redondas. Ou então a gente tem outros conceitos, que é em relação ao centro, que do centro até a extremidade é sempre a mesma distância. Mas basicamente, o círculo é o quê? A nossa figurinha redonda, que nós vamos falar apenas da borda ou contorno. Quando a gente fala do contorno, nós estamos falando circunferência. Hoje nós vamos trabalhar também algumas questões da nossa circunferência. Os componentes da circunferência. Na composição da circunferência, nós podemos destacar o centro da circunferência, ou ponto de origem, ou. É o pontinho que a gente coloca bem no meio da circunferência. Esse pontinho O aí, a gente representa ele pela letra O, às vezes pela letra C, e ele é um ponto fixo da nossa circunferência. Ele tem a mesma distância para qualquer ponto que a gente tiver dentro da circunferência. Então, ele está na mesma distância, ele dista igualmente de qualquer ponto da circunferência, ou seja, a posição dele ali, ela é perfeitamente idêntica à distância deles para a bordinha da circunferência. O outro ponto que nós temos é o raio, que é representado pela letra R. Pode ser letra R minúscula, às vezes R maiúsculo, depende de como a gente, se tem mais alguma outra circunferência junto, ok? O raio, ele representa a distância desse ponto de origem, que é o centro da circunferência, até a extremidade da circunferência, como é visto aqui na figurinha. Olha só, aquela bolinha azul lá do meio é o centro da circunferência, que é colocada a letrinha O. A bordinha vermelha é a circunferência e o raio é a distância entre o centro e a borda da circunferência, até a circunferência. Outro ponto que nós também podemos ressaltar é o diâmetro. É a distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro. Traduzindo, o diâmetro para a gente, ele tem 2 vezes o valor do raio, como mostra aqui a figurinha. Olha lá, nós temos 2 pontos da circunferência, essa reta passa pelo centro da circunferência e, então, já aqui do centro da circunferência até a borda é um raio, então aqui nós temos o quê? 2 raios da nossa circunferência, então nós vamos denominar de diâmetro. Aí a gente vai perguntar, onde que isso vai aparecer num exercício pra gente? O que acontece? Na maioria das vezes, para resolver exercício de circunferência, nós usamos o raio. Mas pode acontecer de, no exercício, ele dar a informação do diâmetro da nossa circunferência. Quando isso ocorrer, nós temos que lembrar desse detalhe, que o diâmetro é 2 vezes o raio da circunferência. Ou seja, para a gente descobrir o raio, nós dividiríamos o diâmetro por 2. O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, ele nada mais é do que o contorno da circunferência. Então, a gente vai
calcular o valor dessa medida da borda da nossa circunferência. Então, quando a gente está falando do comprimento da circunferência, nós estamos falando do contorno dela. E como que a gente calcula o contorno da circunferência? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui. O C, que é o comprimento da circunferência, é igual a 2πr, ou 2π raio, também, como dizem. Eu prefiro falar 2πr, porque ele lembra nome de pessoa e fica fácil de decorar. O que nós temos que lembrar? Esse π aqui é o nosso número irracional, que vale o quê? 3,14 e uma dízima enorme aí, depois disso. O que nós temos que lembrar desse 2π? O π, ele é um valor irracional, isso significa que nos nossos exercícios, principalmente os de vestibular, a gente só é obrigado a poder substituir o seu valor quando ele der pra gente. Considere π igual a 3,14. Caso contrário, a gente pode deixar as respostas em π. E o R é o raio da nossa circunferência. No nosso exemplo, determine a medida de um raio de uma praça circular, que possui 9.420 metros de comprimento. E aqui ele colocou, use π igual a 3,14. Por que ele colocou essa informação do π? Já que o π é um número irracional, ele entra lá na mesma categoria da raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Se for principalmente em relação às questões de vestibular, a gente só substitui o valor de π caso ele dê essa informação aqui, use π igual a 3,14. Nos nossos exemplos aqui, eu vou substituir o π, mesmo que no próximo não tenha essa informação do 3,14, só para a gente resolver, tudo bem? Mas em exercícios, principalmente de vestibular, a gente só resolve o π se ele considere π igual a 3,14. Agora vamos ao que a gente sabe do nosso exercício. Nós estamos falando de uma praça circular, então ela tem o formato de um círculo. Então a gente vem aqui e desenha o nosso lindo círculo. Ah, professora, não tem um compasso, o que você vai fazer? Pega aquela linda moedinha de R$1, de 5 centavos, 25, a que você tiver e desenha, tá bom? Mas o importante é o quê? Na geometria, o ideal é sempre colocar a nossa figura para ficar fácil o entendimento. E o que nós temos aqui de informação? Ele quer descobrir o valor da medida do raio. Olha lá, determine a medida do raio de uma praça circular. Aí ele colocou o quê? Que o comprimento da praça é de 9.420 metros. Então, nós temos aqui o valor do comprimento da praça. Nós sabemos o quê? Que a fórmula do comprimento é o quê? 2πr. Opa, olha o raio ali que a gente quer descobrir. E ele já falou para a gente considerar o π igual a 3,14. Então, nós vamos substituir as informações. No lugar do comprimento, 9.420, 2 igual a 2 vezes. No lugar do π, 3,14. Só para ficar da forma que nós estamos acostumados, eu inverti os dois membros aqui, para a incógnita ficar no primeiro membro. Fiz a operação de multiplicação, 2 vezes 3,14, 6,28. Agora, esse 6,28 está multiplicando, então ele passa para o segundo membro, fazendo uma divisão. Dividindo 9.420 por 2,28, 1.500 metros. Então, esse aqui é o valor do raio da praça. Não esqueçam de colocar unidade de medida. Se lá em cima o comprimento da praça estava em metros, então o raio também tem que estar em metros. Próximo ponto, a área da circunferência. A área, então nós vamos fazer o quê? Vamos descobrir quanto que vale a parte toda preenchida, ou seja, todo o conjunto de pontos, por assim dizer. A fórmula de área da circunferência, πr ao quadrado, onde o r para a gente é o raio. E o π a gente já sabe, é o carinha que vale 3,14. No nosso exemplo, considerando
que uma pizza tradicional possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros. Aqui ficou faltando o raio, ok? Nessa pequena aqui, mas imagine que aqui está escrito esse raio. Determine a diferença entre as áreas das duas pizzas. Então, aqui ele falou da pizza. Nós sabemos que as pizzas têm a forma de círculo. Existe uma fórmula própria para poder calcular essa área diretão aqui. Mas, o que acontece? É preferível, vai ser mais interessante para a gente, usar a fórmula de área da circunferência. Então, a gente vai aplicar a fórmula de área da circunferência para a pizza grande, aplicar a fórmula para a pizza pequena e depois subtrair o valor das duas áreas. Note que nesse exercício aqui ele não falou, considere π igual a 3,14. Então, tecnicamente, não seríamos obrigados a fazer essa operação. Eu só fiz porque porque a gente já tinha feito o anterior também, aí eu resolvi fazer esse também substituindo. Então, a gente vai vir aqui. O que nós sabemos da pizza grande? Que o raio dela é de 35 centímetros. E nós sabemos da pizza pequena que o raio dela é de 25 centímetros. Aí a gente vai vir aqui e vai calcular. A área da pizza grande, 3,14, ou seja, está lá no lugar do π, vezes 35 ao quadrado. A gente começa esse tipo de exercício respeitando sempre a ordem das operações. Então, a gente inicia pela potência. Então, a gente conservou o 3,14 e multiplicou 35 ao quadrado, ou seja, 35 vezes 35. Aí deu 1.225. Aí faz a operação. Multiplicar o 3,14 por 1.225. E aqui deu 3.846,5. Aí agora, olha a unidade de medida, centímetros ao quadrado. Toda vez que falamos de área, a gente tem que lembrar que a nossa unidade de medida vai ficar ao quadrado. Na pizza pequena, a gente vai substituir. No lugar do π está o 3,14, no lugar do raio, o 25 ao quadrado. Faz a operação da potência, então 3,14 vezes 625, aí agora a gente faz essa operação. 1.962,5 centímetros quadrados. Agora, a gente fez isso daqui, mas não é o que o exercício pediu. Ele pediu o quê? A diferença da área das duas pizzas. Então, a pizza grande menos a pizza pequena. A gente faz a subtração das duas áreas aqui. E aí, nós temos que a subtração das áreas é de 1.884 centímetros quadrados. Também poderia ter feito sem fazer o π, ok? Sem ter resolvido o π e deixava a resposta aqui. Eu acho que se não me falha a memória, 600 π, coisa assim, centímetros quadrados. Tá bom? E aqui a gente encerra a nossa aula. Vou deixar para vocês uma lista de exercícios lá na plataforma para vocês poderem fixar. Nós vamos ter uma sequência de aulas sobre circunferência. Inclusive, nós chegaremos até o radiano para a gente relembrar um pouco da trigonometria, aquela coisa linda.